Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados! Aqui é Larissa Zilli trazendo para você o programa Inspiração da Sua Manhã, para fazer do seu dia o dia mais feliz de todos. Hoje eu vou ler um trecho para vocês do nosso querido Carl Jung sobre a integração da sombra, ou seja, como se tornar uma pessoa, um ser humano completo e inteiro. Bora lá! Sombra e persona são um par clássico de opostos, figurando na psique como polaridades do ego. Então, vamos traduzir isso aqui, né? O ego é a nossa casinha aqui no planeta Terra e ele tem uma polaridade positiva e uma polaridade negativa. A polaridade positiva se chama persona e a polaridade negativa se chama sombra, que a gente conhece muito bem, certo? Bom, vamos lá. Uma vez que a tarefa global do desenvolvimento humano, do desenvolvimento psicológico, né, que é a integração e a totalidade dessa integração é o nosso valor supremo, precisamos perguntar aqui de um modo preliminar, pelo menos, o que significa integrar a sombra e a persona. A integração depende da aceitação pela pessoa de si mesmo, da plena aceitação daquelas áreas ou partes de nós mesmos que não pertencem à imagem que a persona criou ou uma imagem socialmente aceita da persona, a qual é usualmente a imagem de um ideal, ou pelo menos de algo que é culturalmente aceito. Os aspectos pessoais que nos envergonhamos são sentidos com frequência como radicalmente malignos. Esses aspectos pessoais aqui que a gente se esconde deles, que a gente se envergonha, a gente enfia tudo lá na sombra, né? Embora algumas coisas sejam, na verdade, ruins e destrutivas, frequentemente o material que está na sombra, ele não é maligno. Ele é sentido como maligno somente por causa da vergonha que lhe é associada, em virtude da sua não conformidade com o ideal da persona. Então, vamos lá. Eu quero trabalhar isso aqui com vocês, porque querendo ou não é bem complexo, né? Quando ele fala de persona, a persona ela é um ideal de personalidade, vamos deixar assim mais simples, que seja socialmente aceito, né? Que faça com que as pessoas queiram estar perto de você. É um ideal de personalidade que se encaixa, beleza? Então, a função da persona dentro do ego é isso, né? É criar uma personalidade, é ter aspectos que se encaixem dentro de certos grupos, né? Então, se você vai ser um médico, existe um estereótipo, né? Um padrão, um paradigma na cabeça das pessoas que diz que um médico tem que ser assim, 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 assim. Se você quer ser um político, um presidente, existem, é um estereótipo, né? Existem padrões de personalidade, de comportamento, de formas de ser, que levam a pessoa a ser reconhecida como tal, beleza? Como presidente, como jogador de futebol. Então, se ele está dentro desses pré-requisitos, né, que a persona mandou ele estar, então ele vai ser bem quisto, né? Ele vai ser querido dentro do meio. Essa é a função da persona. Ela tem essa função porque a gente tem que viver em grupo, a gente tem que se relacionar. Então, quanto mais perto do ideal de personalidade, né?
melhor para a gente como indivíduo, porque a gente acaba sendo aceito pela sociedade. Porém, o ego, ele não é formado só da persona, né? Ele tem o lado negativo dele, que é a sombra, certo? O que é a sombra, de acordo com o que o Jung fala e de acordo com o que eu entendi? A sombra, ela na realidade, ela é tudo que você gostaria de ser e não é porque a persona não te permite. Beleza? Então, assim, a sombra, ela não é uma coisa horrível, né? Ele é o lado negativo da polaridade da persona. Então, se a persona é positivo, a sombra, ela é negativa, mas ela não é negativa ruim, não é negativa mal, não é negativo que vai te destruir, que vai te maltratar. Né? Ela é negativa porque ela é o oposto, apenas isso. Ela não é negativa porque ela é uma desgraça na sua vida. Não, ela é só negativa porque a polaridade da sombra no ego é positiva, é negativa, e a polaridade da persona é positiva. Né? Yin e Yang. Um é positivo e o outro é negativo. Fim. Né? Não é ruim, não é mal. Não, ela é só a polaridade negativa, ou seja, ela é o oposto da persona. A sombra, ela tá aqui para mostrar pra gente que aquele aspecto da persona, né, aquele aspecto que a persona colocou para que a gente siga, não é um aspecto que esteja de acordo com o caminho que você quer seguir. Então, você pode seguir, vamos supor que a persona, ela te dá 10 normas para seguir, para você se encaixar naquele grupo, né? Eu quero ser médico. Então, você tem 10 aspectos que são importantes para ser médico, né? Para você se encaixar. Você tem que ter a técnica, tem que ter os clientes, tem que ter isso, tem que ter aquilo, são 10. Isso aí é ditado pela persona. A persona diz que você tem que ser uma pessoa assim, 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 para se encaixar nesse grupo. E aí, o outro lado, que é a sombra, ele tem que fazer também parte disso. Ou seja, você tem que saber lidar com os aspectos da polaridade positiva, que é a persona, e com os aspectos da polaridade negativa, que é a sombra. Você tem que unir os dois. Unindo os dois, você está integrado, você está individuado, beleza? Você está total, você integrou a totalidade, que é o nosso objetivo aqui no planeta Terra, é integrar as polaridades, o positivo e o negativo. Então, quando você é um médico, por exemplo, o meu marido, ele tem um amigo, e o amigo é médico, né? E ele é um médico diferentão. Olha como que a gente já chama o amigo dele, médico diferentão. Ele toca violino, ele tem uma banda escocesa, ele vai atender com aquelas saias que eu não sei o nome, né? Tem que procurar no Google para falar. Mas ele vai atender no PS que ele atende, ele vai atender com aquela roupa, entendeu? Ele é careca, todo tatuado, tem brinco. Então, assim, ele é um médico, a persona dele é focada na medicina, ele tem a técnica, ele tem tudo que um médico precisa ter para atender pacientes. Mas ele também tem a sombra e ele integra a sombra dele. O que seria a sombra? De acordo com as normas da sociedade, para você ser um médico perfeito, você tem que usar branco, arrumar o cabelinho, tem que falar assim, assim, assado, tem que, né? A gente sabe que tem um padrão, que na hora que você fala médico, vem na sua cabeça. Essa é a persona perfeita. Só que daí, para ser essa persona perfeita, você desintegra a sombra, você mata a sombra. E a gente não vive só numa polaridade. Como é que você vai viver só na polaridade positiva, sendo um robô completo? Não dá. Por isso que daí vem a sombra, que são as características que esse médico, amigo do meu marido, ele tá mostrando, né? Então, são as características individuais dele, que ele vai unir as características da persona médico, e unindo os dois de uma forma equilibrada, né?
o mais e o menos de uma forma equilibrada, vai deixar essa pessoa em totalidade. Ele vai se sentir bem, vai se sentir feliz dentro da profissão dele. Então, quando ele vai trabalhar vestido do jeito que ele gosta, com as tatuagens que ele gosta, e quando ele toca o violino dele na banda à noite, e ele integra a sombra e a luz, né, a persona do médico com a sombra, que é as coisas que ele gosta de fazer, que não tem a ver com a medicina, ele é uma pessoa integral, ele é um indivíduo, ele fez a individuação, ele tá feliz, né? Como a gente interpreta a palavra negativo como uma coisa ruim, o negativo na física é uma polaridade negativa. Para você ter atração, você tem que ter uma polaridade positiva e uma polaridade negativa na física, né? O eletromagnetismo, ele trabalha assim, com positivo e negativo. Só que a gente julga a palavra negativo com sensação ruim, vergonha, culpa, tristeza, depressão, raiva. Então a gente julga a palavra negativo, o que é um absurdo, porque não tem nenhum sentido. A gente não precisava julgar, né, essa palavra, mas a gente julga, né? E a gente julga a palavra positivo como se fosse bom, incrível, tá. Então, pra gente, a persona é o lado que faz bem, né? Que vai deixar a gente feliz. E a sombra seria o lado que faz mal, que vai deixar a gente infeliz. E é uma mentira, isso não existe. Na realidade, a gente tem que ter uma parte da sombra e uma parte da persona para buscar o equilíbrio, né? Que é uma lei de Hermes, né? Você tem que estar lá no além do pêndulo, né? Nem de um lado, nem do outro, mas buscar o caminho do meio, Hermes Trismegisto, né? É uma das 7 leis de Hermes, o equilíbrio, né? Quanto mais você busca o equilíbrio, nem tanto na polaridade negativa, nem na polaridade positiva, quanto mais você busca o equilíbrio, mais tranquila e feliz a sua vida vai acontecer. Então, quando você quer usar só a persona, você quer ser perfeito, você procura a perfeição da persona, e você fica muito longe da sombra, né, do aspecto negativo, e não dá certo porque o planeta Terra é um planeta de opostos, de polaridade positiva e polaridade negativa. Você não consegue, é contra a lei do planeta Terra, entendeu? Você não consegue ficar na polaridade negativa, na polaridade positiva apenas. Por quê? Porque as leis do planeta onde você vive não admite isso. Por isso que daí você começa a se sentir mal, você começa a sentir que não dá para você, fica muito pesado, porque é o planeta te puxando, é esse planeta dos opostos te puxando para o outro lado, para o lado negativo, não para o lado ruim, para o lado da polaridade negativa, para o lado da sombra, que é onde você consegue não ser só médico, né? Porque eu usei o médico como exemplo. Você consegue se dedicar ao violino, você consegue à noite ir tocar numa banda. Então, é um médico que toca numa banda e que anda com aquela roupa escocesa, que eu não sei o nome. Vocês me entenderam? Ele não é exclusivamente um médico, ele não está incorporado naquela persona, não. Ele trabalha como médico, mas ele também tem os hobbies, ele curte a vida de outras formas. Vocês conseguiram entender? Eu tentei assim fazer com que vocês entendam que a sombra e a persona são partes igualmente importantes do ego, né? A sombra e a persona, elas são igualmente importantes no ego. E vocês precisam visualizar isso como positivo e que é extremamente importante você ter os dois. Então, quando a gente fala assim, eu vou começar a meditar para fazer bem para minha cabeça, para eu ficar melhor. E aí você acha que se você meditar 24 horas por dia, você virar um meditador profissional,
e esquecer tudo que existe na sua vida, você vai viver super bem, feliz, e você vai encontrar Deus, Jesus. Não, 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 não. Não existe isso, gente. É o pêndulo. É um pêndulo. Tem a polaridade positiva, a polaridade negativa, mas tem que focar no pêndulo. Deixa eu fechar a porta aqui, porque o jardineiro tá fazendo um barulhão. Foca no pêndulo. Ele não consegue ficar exclusivamente no positivo e ele também não consegue ficar exclusivamente no negativo. Certo? Ele não consegue viver na sombra e ele não consegue viver na persona. Ele não consegue viver. O ego, ele foi feito para a mistura dos dois, o equilíbrio da sombra e da persona. É para isso que o ego existe, né? O nosso carro aqui no planeta Terra é o ego. Então, o ego, ele é integração de sombra e persona. A gente tem que buscar essa integração com alegria, felicidade e tranquilidade, tá certo? Então, quando você quer ser um meditador exclusivo, só fazer isso da sua vida e você nega todo o resto, nega sair com os amigos, nega fazer fofoca, ir no bar, nega qualquer coisa que não seja meditar, você começa a julgar as pessoas que se divertem, as pessoas que assistem televisão, você começa a julgar o outro lado que não é meditador. O que você fez? Você está desintegrando a sombra e a persona. Isso não tem como você ser apenas um ser meditativo, não fazer mais nada da sua vida. Não é esse o objetivo, né? O objetivo é um equilíbrio entre os dois, né? Por isso que é tão complexa a nossa vida aqui no planeta Terra. É complexo por quê? Porque para encontrar o equilíbrio, o que acontece? Para a gente conseguir estar equilibrado, a gente acaba sempre indo ou para um lado ou para o outro, né? Ah, não, meditação é uma bosta, não vou fazer isso é coisa de gente louca, né? A gente julga o outro lado, né? E acaba indo só pro lado da sombra, por exemplo. Ah, não, que meditação, o quê? Eu não quero ser um meditador, eu quero ser só, vou só beber, ir pro bar com os meus amigos, vou viver na night, né? Então, aí também não dá certo. Não dá certo. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Ou o seu corpo não vai aguentar. Por quê? Porque beber, fumar, não dormir, acaba degradando o corpo. Querendo ou não, os órgãos começam a entrar em falência. Mesmo que você não queira, o seu veículo aqui do planeta Terra, né? Ele vai se degradando. Porque álcool, droga, cigarro e não dormir e só balada não é algo que o seu corpo aguenta por muito tempo. Então, assim, é uma coisa ruim, uma coisa má, uma coisa que só gente ruim faz? Não, é só o seu corpo que não aguenta mesmo. Ele precisa, né? Ele precisa ser cuidado com outras coisas também, beleza? Ele precisa também fazer um exercício, ele precisa também comer uma fruta, uma verdura, uma comida mais saudável, ele precisa também, né? Também significa equilíbrio. Equilíbrio. Então, o que é integrar a sombra e a persona? O que é a sombra e a persona? São polaridades do ego. Não é ruim e nem mal. Não é bom e incrível. Não é para julgar o que é bom e o que é ruim. É para você saber que faz parte da persona do médico vestir essa roupa. Qual roupa? A técnica, a faculdade de medicina, passar no vestibular, tratar pessoas, falar sobre doenças, ter conhecimento ter conhecimento do corpo humano, ter conhecimento farmacológico, ter conhecimento. Ai, meu Deus, vem uma tossinha aí.
ter conhecimento cirúrgico, né? Saber como pegar um bisturi, como fazer um corte, como costurar, como tirar e colocar um órgão, isso tudo ele tem que saber. Faz parte da persona dele. E a sombra? A sombra é todo o resto que não inclui ser médico. Então, assim, não tem como na vida dele 24 horas por dia ele ser só médico. Ele vai conviver com outras pessoas que não são médicos, né? Mesmo que ele queira viver exclusivamente da medicina, mas ele vai ter que ir no mercado comprar comida, ele vai ter que falar com os pacientes, né? Ele vai ter que ter outros aspectos que não seja só o médico. Então, ele tem que desenvolver outras características. E, normalmente, o médico não sabe, esses médicos, né, que ficam 100% focados só na medicina, só no físico, só no fisiológico, farmacológico, eles não sabem nem conversar com os pacientes, né, que é o que a galera fala, né? Nossa, aquele médico não sabe nem conversar, não dá atenção, É porque ele não desenvolve. Ele larga todos esses aspectos que não são da persona médico, ele larga de lado. Ele nem quer ter aquilo. Ou seja, ele está desintegrando a sombra. Tá certo? Ele está desintegrando a sombra. Beleza? O que ele tem que fazer? Ele tem que integrar. Então, ele também tem que fazer a parte da sombra, conversar com as pessoas. Ah, mas eu não sei conversar, eu sei ser técnico, eu não sei falar, mas não tem problema, começa a falar, uma hora você vai se acostumar, né? Ah, eu não sei como tratar o paciente, não tem problema, fala para o paciente quando ele chegar, olha, eu sou extremamente técnico, então eu vou conversar com você com técnica, tá? Se você não entender alguma coisa, você pode me perguntar. Ou você tá vendo como a pessoa já está aberta, ela já conhece a si mesma, ela sabe que ela é extremamente técnica e ela dá abertura para outra pessoa de não entender a técnica dela e de perguntar, né? Então pronto, olha, já tá entrando num equilíbrio. Então, assim, é muito mal ele ser extremamente técnico, extremamente focado na persona do médico? Não é mal isso. Só que quando ele está perto de outras pessoas, ele tem que integrar a sombra. O que é integrar a sombra? Ele tem que sair um pouco da persona de médico dele e ele tem que chegar perto da outra polaridade, que é a polaridade não médica, que é aquela que sabe conversar, que sabe rir, que sabe se divertir, que sabe falar de outros assuntos, né? Sabe falar de moda, sabe falar de futebol, sabe falar sabe conversar, conviver, se expressar, sabe rir, sabe chorar, né? Médicos que não conseguem ter uma família porque ele só consegue ser espontâneo na medicina. Ele não consegue ser espontâneo com a família, tá vendo? É sombra. Ele tá muito focado na persona e ele não dá abertura para a polaridade negativa, para a polaridade de tudo aquilo que não envolve ser médico. Então, vocês entenderam? Eu usei o médico porque todo mundo conhece médico. Para ficar mais simples, né? Então, não tem que ter um julgamento. Ai, aquele médico não tem família, olha como ele é ruim, isso e aquilo. Não! O médico que está nessa condição, ele tem que se integrar nos ambientes. Então, quando ele está no ambiente médico, fazendo uma cirurgia, a persona tem que estar 100% integrada naquele momento. Só que quando ele vai para o outro lado, né, quando ele chega na casa dele, ele tem que despir aquela roupa de médico, porque não vai funcionar dentro da casa dele. Ninguém quer um médico, ele quer um pai, quer um marido, não é? Então, ele tem que vestir a sombra, a outra roupa dele, né? Ele tem que vestir uma roupa que sabe conversar, ele tem que vestir uma roupa que sabe abraçar, que sabe dar risada, que sabe ser prestativo na família, né? Que sabe ser um parceiro, um amigo, um pai. É só vestir uma outra roupa. Só isso, gente. Então, assim, não tem grandes dificuldades, absurdos infinitos, né? Nossa Senhora, vamos morrer. Não, é só
vestir a outra roupa. E entender que a sombra não é algo negativo, né? Não é porque ele é muito bom em medicina e ele não sabe conversar com essa facilidade, ele não sabe se expressar com essa facilidade, que é ruim. Não é ruim. Ele não se expressa com facilidade, então o que ele faz? Ele aceita isso. Ele fala, eu sou bom tecnicamente, mas me expressar eu não tenho muita facilidade, só que eu tô aqui conversando com você. Então ele aceitou a sombra e ele vai conversar junto com a sombra dele. Ele se integrou. E aí a vida fica muito mais fácil, fica muito mais feliz, fica muito mais alegre, não entra em depressão, não se esconde, não tem vergonha, não se culpa, né? Não fica focado só na profissão e larga todo o resto. Não tem nenhuma necessidade de fazer isso, né? Então quem vai focar no dinheiro, normalmente a gente faz isso, né? Durante um determinado tempo, quando eu estava focada em fazer os meus milhões para ter liberdade financeira, eu foquei muito no quê? Em fazer dinheiro. Então, qualquer assunto que eu tinha era sobre dinheiro. Tudo para mim era dinheiro. Tempo é dinheiro. Respirar é dinheiro. Saúde é dinheiro. Exercício é dinheiro. Então, tudo que eu tinha que fazer, a minha técnica é dinheiro. Tudo que eu tinha que fazer para ser boa em fazer dinheiro, eu fiz. Só que isso dura um certo tempo, não tem como isso durar uma vida, porque vai ficar muito na polaridade errada, só em uma polaridade, né? Então, um tempo de dedicação para construir uma persona que faz bastante dinheiro, tudo bem. Um tempo para fazer isso, tudo bem. Agora, uma vida só fazendo isso é uma vida incompleta. Por quê? Porque você não integrou a sua sombra. E o que está dentro da sombra? Tudo que não é dinheiro. Tudo que não é isso que você faz com facilidade, Larissa. Então, ser mãe, vai estar lá na minha sombra, esperando que eu olhe para ele, né? Ser filha, ser esposa, ser amiga, ser uma pessoa que gosta de fazer exercício, né? Que se diverte, que sai, que viaja, que tem tempo para não fazer nada, para assistir Netflix, entenderam? Então a sombra não é uma coisa negativa, a sombra só é tudo aquilo que não faz parte da persona. Então tem tudo que a persona precisa ter para fazer dinheiro, é isso. E o resto? E tudo que a gente não colocou é a sombra. A gente tem que ter os dois integrados, tanto a sombra quanto a persona. Então, se você está muito focado na questão do dinheiro, vai ter uma hora que você vai ter que dar uma respirada e ir para o outro lado da piscina, certo? O outro lado da piscina. Aquele lado que a galera tá fazendo festa, a galera tá se divertindo, porque você tem que fazer a integração da sombra e da persona. Tá certo? Assim a sua vida vai seguir as leis da natureza, beleza? Vai seguir as leis do planeta Terra, que é o planeta que você vive. A vida só fica ruim, só fica complexa, complicada, triste, amargurada, difícil, quando a gente não integra sombra e persona. É aí que fica complicado. Quando uma mãe só quer trabalhar, mas tem filho. Mas ela só quer trabalhar porque ela não sabe lidar com os filhos, né? Ou uma mãe que só quer lidar com os filhos e não quer trabalhar, não quer ter uma fonte de renda. Mas não ter uma fonte de renda, não trabalhar, também prejudica a vida dela, também deixa a vida dela difícil. Ela fica dependente, ela sempre está precisando de alguém para pagar as coisas para ela, fica triste, faz mal. Por isso que fica ruim. Porque você tá muito focado só na persona e não tá fazendo o resto, as outras partes da vida que estão lá na sombra. Lembrando que sombra é só um nome, persona é só um nome. Polaridade negativa e polaridade positiva. Persona
é o nome da polaridade positiva, sombra é o nome da polaridade negativa. Não quer dizer bom ou ruim, quer dizer polaridades. Não julgue, sem julgamentos. Não é bom e não é ruim, é polaridade. Tá certo? Então, eu vou me encerrando por aqui para não ficar muito extenso o nosso bate-papo da manhã. Se vocês curtiram o assunto e querem mais assuntos como esse, coloca aqui nos comentários para mim, me manda um joinha, beleza? E a gente se conversa mais no nosso próximo programinha, para deixar a sua manhã inspirada, beleza? Beijos, tchau, tchau.